Você acabou de colocar aqui que conversou com a equipe do Ministério da Educação, que o MEC articula a formulação de um decreto interministerial para o estabelecimento de um grupo de trabalho que elabore uma política nacional de combate à violência nas escolas. Autorizar esse anúncio pelo fato de que nosso relatório, elaborado na transição governamental, terá consequências positivas. Partiremos para a ação. O Brasil vai reagir e vamos trabalhar juntos. Parabéns. Eu estava cobrando isso mesmo, estava cobrando que o Camilo fizesse algo nesse sentido e que não ficássemos aí só no blá, 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 ou na inação, ou só na intenção. Você, junto com outras pessoas, fez um plano, não é? Como é que é esse plano? Você pode falar um pouco? E fala Claro. Um pouquinho dessa reunião também. Já está marcada. Você acha que isso tem uma solução? Tem uma solução. É claro, eu acredito na política, Kiko, e acho que a gente deve sempre acreditar que é possível reverter qualquer quadro de injustiça, né? O relatório, a gente indica caminhos, né? Por incrível que pareça, eu estive hoje na Band News, 2 vezes, inclusive, na Band News TV e na Band News FM, e acompanhei uma entrevista do José Luiz da Atena com o governador, não, com o prefeito de Blumenau, e o primeiro passo foi descrito por eles ali. É curioso observar o quanto que os políticos hoje têm noção do que... muita gente pedindo aqui o relatório no nosso chat, só vou interromper para dizer que eu vou passar para o Pedro e para o Kiko, para o DCM ser o primeiro veículo de comunicação a colocar o link do relatório, porque ele está extraoficialmente na página da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Quero agradecer a Andressa Pelanda, coordenadora da campanha, por ter dado essa possibilidade de publicar o relatório, já que, por algum motivo muito estranho, acabou não ficando publicado dentro dos documentos da transição governamental, mas que a Andressa colocou essa possibilidade, e vou pedir para o Kiko também publicar o relatório para que todo mundo do DCM, se não me engano, o DCM já publicou, né? Não, eu publiquei sim. Deu esse link do Todos pela Educação. Tinha o link para isso aí. Não, todos não, jamais Todos pela Educação. Desculpa, não é Todos pela Educação, Campanha Nacional. Eu troquei os nomes, desculpa. Pelo Direito à Educação, Me manda o link, por favor, tá? Vou mandar daqui a pouquinho aqui pelo WhatsApp, mas basicamente o que eles apontam, e os políticos sabem do que tem que ser feito. O que me angustia é a falta de ação, Kiko. Porque pode ser que daqui até o dia 20 outros casos ocorram, viu, gente? Exatamente. É importante dizer isso. Então, o que acontece? Tem que monitorar a internet. Segundo lugar, pelo fato de ter conversado com o Washington Post, fui procurado por pesquisadores dos Estados Unidos, não sei se teve coincidência ou não, ontem, e eles me mandaram mensagens, a gente trocou mensagens, e eles falaram, olha, o que as agências de inteligência dos Estados Unidos que nós temos contato podem fazer? Podem investigar a internet no Brasil junto com as forças de segurança brasileiras em relação a isso. Por quê? Porque essas plataformas, olha, agora vocês vão me desculpar a revolta aqui, mas essas plataformas e redes sociais, o Pedro sabe disso, porque em casos completamente menos graves do que esses, mas nós fomos perseguidos, tanto eu quanto o Pedro, quanto o Anderson, que é nosso amigo, fomos perseguidos pelo Twitter um tempo atrás, porque a gente tinha uma posição forte em defesa, né, da democracia, e eles nos perseguiram, e efetivamente, mesmo a vitória do Anderson na justiça brasileira, até hoje não recuperou a conta dele, porque o caso Gaules, sim. Exato, no caso Gaules, porque o Twitter tem sede nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que ter responsabilidade em relação ao mundo, Kiko, porque eles protegem essas plataformas, e vou dizer para vocês, a propaganda desses casos, a articulação dos casos, ocorrem aonde? Ocorrem antes, ocorria na Deep Web, agora ocorrem dentro dessas plataformas. São comunidades no Twitter, no Reddit, se não me engano. Porque se a gente não conscientizar a população brasileira de que a sociedade precisa exigir das plataformas uma responsabilidade em relação ao conteúdo que é publicado nelas, o resultado é que esses casos vão se proliferar. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, Kiko, que precisa ser urgentemente desencadeado, o Brasil, além do monitoramento, precisa conscientizar a sociedade brasileira do quanto isso é inaceitável e repulsivo.
A informação que eu tenho do sistema de proteção de direitos em relação ao rapaz que cometeu o assassinato, o homicídio da professora no dia 27 de março é que ele está completamente assustado com a convivência na Fundação Casa. Quer dizer, se isso não for divulgado, de que essas consequências são nefastas, que esse tipo de crime é inaceitável e não compensa, o resultado é que isso vai se proliferar. E me desculpa alguns amigos meus que vão sempre me dizer: mas, Daniel, não dá para dizer que foi cometido um assassinato, se trata de um menor de idade. O ECA vai dizer exatamente o que é. É um assassinato, sim. A medida é socioeducativa, mas é um assassinato. Eu sou totalmente contrário à redução da maioridade penal. Totalmente contrário. Mas se a gente não disser que esse tipo de crime ele é absurdo, inaceitável, a gente vai viver num país que vai proliferar esse tipo de crime. Isso, o Rudahit me mandou uma mensagem e falou: professor, a gente já está numa situação de endemia, a gente está numa situação de endemia social, sim. Eu vou dizer para vocês o que a gente monitora aqui. A gente não chama atenção para o fato, porque esse monitoramento ele tem que ser discreto, inclusive, e ele é informado para as forças de segurança. Mas as pesquisadoras que me acompanharam nesse relatório, que são coautoras desse relatório, elas já apontam, algumas delas, que mais casos foram tentados durante a semana. O WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp, ele praticamente não passou um dia sem o registro de um caso, de uma tentativa. Caso, quando a gente diz, é um caso de ataque. O ataque ele não necessariamente é com vítimas fatais. Nós tivemos já 18 com vítimas fatais no Brasil, considerando o de hoje. Mas elas conseguem monitorar casos que não são bem-sucedidos ou ataques que são ameaças. Quando um cidadão ameaça uma escola, ele está fazendo um ataque, Kiko. Sim, claro que ele está. Claro que ele está. Então, a gente tem que ter consciência de que a gente está vivendo uma situação de endemia e que o terceiro passo é começar a formar as pessoas nas escolas e na sociedade também, mas especialmente no espaço escolar, para identificar o risco de ataque, o comportamento desviante de um adolescente ou um jovem que começa a fazer apologia à violência. Aí já é sinal vermelho. Quero dizer uma coisa para vocês aqui como pai. Se seu filho começar a fazer apologia de ataque, você também é responsável por tanto salvaguardar a vida do seu filho, como também de outras crianças, outros adolescentes e também da comunidade escolar. Se seu parente é um adulto, como esse que cometeu o ataque de hoje, e ele fala que vai cometer um ataque, não fique quieto, acione as forças de segurança. Se você tem essa informação, você é corresponsável pela paz na sociedade brasileira. Porque como esses casos ficam muito distantes da esmagadora maioria das pessoas, elas acham que o problema é com o outro. Não, o problema é de todos. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Se você está andando na rua e de repente acontece um caso como esse, ou acontece com uma pessoa próxima da tua família, ou pior, acontece com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, que é professora. Então, olha, eu já não aceito mais esse argumento de que as pessoas não têm que ter responsabilidade. É claro que eu não estou dizendo aqui de responsabilidade legal, Kiko. Eu estou falando de algo maior até e mais importante. Estou falando de responsabilidade cidadã. Não dá para se calar diante desses casos. Não dá. Não dá para passar um pano, não dá para fazer vistas grossas. Não dá, não dá. É absolutamente inaceitável. Então, eu tô dizendo isso com a ênfase que muitas vezes, né, assim, as pessoas estão brincando até, porque vocês brincaram que agora eu virei o Eisenberg, que eu tô impossível, né? Quer dizer, eu tô mais firme, mais... Você está com mais sangue no olho. Você ficou careca e ficou com mais sangue no olho, mas você tem que estar mesmo. O fato é que uma ira santa. Esse caso, a gente precisa... Eu vou dizer para vocês, isso me revolta muito mais do que a luta contra a reforma do ensino médio. Não tem nada que me incomode, que me mobilize mais. Quando acontecem esses casos, eu fico dias, de fato, sem dormir. Hoje eu tive uma baita de uma crise de choro, porque ninguém consegue imaginar, porque pelo fato da gente estar no meio desse processo, o que é receber professoras e professores mandando mensagem desesperados. Eu não consigo imaginar a dor dessas mães, desses pais. Meu Deus. É um negócio, olha, Meu Deus. É inenarrável. Então, ou a gente tem consciência de que é preciso atacar esse problema com todas as forças possíveis, quer dizer,
que a gente, de fato, assuma que esse tipo de caso é inaceitável, que aconteceu aquilo que eu temia, Pedro, que a gente conversou aqui numa entrevista, foi um diálogo, o Kiko estava presente também, foi um diálogo com o Pedro, de que a gente sabia que, passando o dia 27 de março, o poder público ia virar as costas para isso. Sim. E foi o que aconteceu. Então, assim, não vou deixar de parabenizar, espero que o decreto interministerial saia hoje, no máximo na segunda-feira. Não vou deixar de parabenizar pela iniciativa, ainda que tardia, mas é uma iniciativa. Agora, eu não posso deixar de chamar de atenção para o fato de que algo precisa ser feito. Muita gente me criticou porque a Folha de São Paulo, de maneira covarde, faz uma alteração de uma fala, utiliza termos muito ruins, de uma fala que eu fiz numa entrevista, que eu dei de fato entrevista, e não vou me eximir de dar entrevista para a Folha de São Paulo, nem para qualquer outro veículo. Eu sei que a minha casa, efetivamente, aqui é o DCM, são os outros veículos progressistas, né? E não gosto nem desse termo, porque eu acho que não se trata disso. São veículos de jornalismo democrático. Eu sei que esse é o espaço que eu vou ser sempre bem recebido, vou ter espaço para discutir, vai ter espaço para divergência, não tem nenhum problema com que divirjam de mim, etc. Mas eu não posso abdicar, como professor, de dar entrevista à Folha de São Paulo. E utilizou a Folha utilizou uma frase, declaração minha, de maneira inescrupulosa até, e aí quero dizer, para certa militância petista, e aqui tem que dar os nomes já, porque se trata de fato de militantes filiados ao PT, que preocupados com o espaço que eu ocupo na agenda da educação, numa disputa vil por protagonismo, me criticaram porque eu disse um fato, não da forma como foi relatado pela Folha de São Paulo, de que o governo federal ainda não tinha agido com base no relatório que nós produzimos. E é verdade, gente. Sim. Até aquele momento não tinha agido. Não me peçam como professor para mentir. Eu não vou praticar fake news, mesmo que seja em defesa do governo que eu ajudei a eleger e que trabalhei por esse governo, inclusive na transição, de maneira voluntária e apaixonada. Mas não vou mentir. Agora, muita gente ficou atacando porque diziam que era um ataque ao governo Lula. A melhor resposta que o governo vai dar é quando instituir essa comissão interministerial. E eu não vou fugir da raia. Está atrasado. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Mas tem que fazer. E se não fizer, até segunda-feira, o recado que eu já dei, eu vou cobrar. Não existe justificativa jurídica para letargia. Não existe. Não existe. E a informação que eu tive do Ministério da Educação é exatamente essa, eles concordam comigo e vão agir em relação a isso. Espero que saia esse decreto interministerial e estou completamente à disposição para cumprir qualquer tarefa que seja, desde que o trabalho seja bem realizado e que a gente, de fato, comece a tratar esse tema de frente. Essa é exatamente isso que eu queria trazer aqui, e esse tipo de fala, efetivamente, a gente só tem espaço num canal como o DCM, então vou reiterar aqui, ajudem o DCM a se manter vivo e forte, porque é o tipo de canal que, de fato, faz diferença não só para a comunicação pública, mas para a sociedade brasileira.